Agora, a parte disso, Dom João vai encontrar no Brasil uma situação absolutamente horrível. Por que absolutamente horrível? Porque Portugal faz um esforço danado para manter o Brasil o mais atrasado, o mais subdesenvolvido, o mais precário possível. Afinal, eu não queria que tivéssemos muita riqueza circulando na colônia. Eu queria que a riqueza fosse toda para Portugal. Não é isso? Então, que país é esse? Que território é esse que Dom João encontra? Ele encontra um território onde, por exemplo, não podem se instalar fábricas. A mãe dele, Dona Maria I, lá em 1763, tinha dito o seguinte: não pode, é proibido instalar fábrica no Brasil, manufatura no Brasil. Consequência disso, não tem manufatura, não tem fábrica no Brasil. Qualquer coisa manufaturada que você precise, você tem que comprar da Europa. Imagina Dom João chegando aqui e falando: olha, eu vou construir um palácio, preciso de uma dobradiça. Ah, tá bom, manda vir da Europa. Entendeu o tamanho do problema? Qualquer produto manufaturado não existia. Então, primeira medida do Dom João: vamos revogar o alvará de Maria I, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Então, a partir de 1808, podemos instalar manufaturas no Brasil. Tudo bem? Segunda coisa: quem é o exército no Brasil? Não tinha exército no Brasil. Por quê? Porque você não vai ter exército num território que você explora como colônia. Concorda comigo? Faz todo sentido. O problema é que agora a corte portuguesa, a sede do Império Português, é o Brasil. Então eu preciso formar soldados. Por isso, vou criar uma academia militar. Outro elemento: o rei assinou lá uma lei, inventou uma lei. Ah, então agora, por exemplo, tratados de 1810, por exemplo, a criação, né, da Academia Militar, por exemplo, a revogação do alvará, assinou. Tá bom, agora vamos imprimir. Não tinha onde imprimir. Não tinha uma imprensa. Então tinha que copiar à mão. Então, pombas, né? Vou revogar o alvará, vou permitir, né, vou criar a Academia Militar e vou criar a chamada imprensa régia. O que é imprensa régia? É a imprensa do rei. Então agora os decretos reais, a legislação, tudo pode ser impresso. E eu também posso pagar a imprensa régia ou pedir autorização para o rei para imprimir livros, jornais, revistas. Então começa a haver a possibilidade de um jornal impresso no Brasil, a partir da chegada do Dom João VI. Né? O mundo inteiro já está lendo o jornal, o mundo inteiro ao que eu me refiro, a Europa, né? Já está lendo o jornal, e no Brasil nós não tínhamos sequer uma imprensa. Outra medida. Lembra que eu disse que veio a Biblioteca Real? Pois é, nós vamos ter a construção de uma biblioteca para receber esses livros. Não havia nenhuma biblioteca no Brasil. Aliás, no Brasil praticamente ninguém sabia ler. Tudo bem? Outra coisa que nós vamos criar: uma escola de medicina, na verdade duas, lá na Bahia e no Rio de Janeiro. Tudo bem? Vamos criar também uma outra coisa importante: um teatro. Não havia um teatro no Brasil. Os artistas mambembes, né, mambembe que fica se deslocando, né, não tinha palco improvisado, um horror. Então vamos construir o Real Teatro de São João. Né? São João, evidentemente, que em homenagem ao Dom João. Vamos criar uma outra coisa: jardim botânico. Ai, que bonitinho, né, para passear com árvore e tal. Não, querido, o papel do jardim botânico não é lazer. O jardim botânico a gente chamaria hoje de instituto agronômico. Por que instituto agronômico? Porque é onde eu vou testar. Testar o quê? Ora, se espécies, que planta que combina, que planta que não combina, insumos agrícolas, né? Vou tentar misturar uma coisa com outra, né? Tem aquela questãozinha lá da cenoura, lembra da cenoura na FUVEST? Né? Que chega ao Brasil a cenoura laranja, mas só tinha cenoura roxa e tal. Pois é, os holandeses já tinham vários jardins botânicos ao redor do mundo. Dom João vai fazer um no Brasil só agora. Agora, outra medida muito importante é a criação do Banco do Brasil, que é esse mesmo que está aí até hoje. Claro, foi à falência várias vezes. Uma vez quando Dom João vai embora, uma vez no final do primeiro reinado, né? Então faliu várias vezes, não tem problema. Mas é o mesmo, né? É o mesmo. Tudo bem? Para que serve o Banco do Brasil?
Napoleão, lá na França, criou o Banco da França. Dom João cria o Banco do Brasil. Qual que é a intenção? O Estado interferir na economia para financiar a agricultura, a indústria, o comércio. Então, Banco do Brasil. Tá bem? Agora, nós temos uma outra mudança muito importante no Brasil. Costumes. O costume, o hábito das pessoas. Porque os caras viviam aqui no Brasil, mas não se vivia muito em cidade. Claro que no Rio de Janeiro vivia-se mais em cidade, né? Já era um pouquinho maior. Mas no Brasil não tinha praticamente cidade, não tinha teatro, né? Não tinha praticamente rua, né? Rua assim larga, avenida e tal. Não tinha. Então, a chegada dos caras, a chegada da corte portuguesa no Brasil vai causar um susto imenso nos habitantes do Brasil e nos caras da corte que chegaram ao Brasil. Por que um susto? Porque é uma estranheza. Então o cara do Brasil vai olhar para o português e falar, nossa, mas você vive assim? Só que ele, brasileiro, vai olhar para o português, nossa, você vive assim, pensando o quê? Meu, vou ter que começar a viver desse jeito. Já o cara de Portugal, já o português, vai olhar para o Brasil e vai pensar, nossa, mas você vive assim? Nem a pau. Entendeu? Nem a pau, de jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Porque o cara que está no Brasil sempre admira e quer estar incluído na corte. E o cara da corte vai olhar para o sujeito do Brasil e falar, nossa, que rústico, que caipira, que horror. Né? Rústico e caipira, por quê? Porque são pessoas do campo. E os caras da corte de Portugal são caras da cidade. Então é o cara da cidade estranhando o cara do campo e o cara do campo estranhando o cara da cidade. Nessa relação evidentemente eurocêntrica, nessa relação evidentemente etnocêntrica do português, olhar para o brasileiro e falar, nossa, você é um lixo e eu sou tudo de bom. Entendeu? Tudo bem? Então, um choque cultural. Primeira coisa, para as mulheres, o que muda? Muda tudo. Muda tudo. Porque no Brasil, mulher praticamente não sai de casa. Agora, não só sai de casa, como sai de casa para ir para a missa, sai de casa para ir visitar a amiga, sai de casa para ir tomar um café numa cafeteria. Então, para a mulher muda muito. A mulher passa a ter um pouco mais de liberdade. Outra coisa que muda, roupa. Entra na moda usar casaca de veludo. Por que casaca de veludo? Porque eles saíram lá em novembro. Saíram da Europa em novembro. Inverno. Chegaram ao Brasil em janeiro. Verão. Imagina. Então os caras chegaram com a roupa de inverno. Que é casaca de veludo, com aquelas camisas, né, com aquelas mangas babados e tal, parará. Então nós vamos passar a usar aquilo. Vitor, mas fazia frio no Rio de Janeiro naquela época? Não, querido, não fazia. Já não fazia frio no Rio de Janeiro naquela época. Mas é assim nós vamos nos vestir. Tudo bem? Outra consequência, crescimento populacional do Rio de Janeiro. Por quê? Ó, vamos receber esses caras. Lembra aquela história do carimbinho? PR. Chega a família real, né? Chega um naviozinho, na verdade, na frente, dizendo, olha, o rei vai ocupar essa casa, o marquês vai ocupar essa casa, não sei quem vai ocupar essa casa. Né? Então, a obrigação que a pessoa vai ter de desocupar a sua casa para a família real ocupar, né? E para os membros da corte ocuparem essas construções aqui no Brasil. Afinal, não dava para construir casa para todo mundo de uma hora para outra. Então, a corte chegando ao Brasil, né? E as pessoas que já moravam na cidade, né? Vão causar um crescimento populacional. Outro elemento. Muita gente que morava fora do Rio de Janeiro vai querer vir para o Rio de Janeiro para tentar tirar algum proveito da corte. Então a cidade do Rio de Janeiro se urbaniza, a cidade do Rio de Janeiro cresce. Com o crescimento da cidade, com o crescimento populacional, eu tenho o quê? A alta no custo de vida. Por que alta no custo de vida? Porque, pombas, eu tinha lá uma produção de alimento, eu tinha lá uma quantidade de escravo, eu tinha lá uma quantidade de casa, de carroça, de charrete, de liteira, de tudo. E agora eu tenho muito mais gente, eu preciso produzir muito mais. Só que até produzir, aumenta o custo, aumenta a demanda, lembra? Aumenta a demanda, aumenta o preço. Tudo bem?
Outra medida do Dom João, criação de cargos públicos. Para que criação de cargo público? Porque os nobres não têm o que fazer. Então os nobres precisam agora começar a trabalhar. Tudo bem? Começar a trabalhar para nobre quer dizer o quê? Ah, você é conselheiro, você é ouvidor, você, né? E você arruma uns títulos aí, uns cargos para esses nobres. Isso gera gasto, isso gera aumento de imposto, você vai ver. Vamos também distribuir títulos de nobreza. Afinal de contas, eu peguei a tua casa, mas eu preciso do teu apoio, você não pode me odiar. Então eu peguei a tua casa, mas você é barão. Olha que bom, você dorme na rua, mas é barão. Não é legal? Então, eles achavam ótimo. Eles achavam ótimo. Um grupo aí de proprietários rurais locais vai se sentir mais próximo do rei, mais próximo da corte, justamente por causa disso. Tudo bem? Vamos também vender títulos de nobreza. Para que vender título de nobreza? Porque eu estou precisando de dinheiro, eu rei de Portugal. Então eu vendo o título de barão, pego o dinheiro que você me deu, construo o teatro. Vendo outro título de barão, pego o dinheiro que você me deu e construo o jardim botânico, entendeu? Então você vende títulos de nobreza para financiar essas obras. O problema é que só vender, né, só levantar dinheiro vendendo título de nobreza não basta, não é o suficiente. Eu vou precisar aumentar os impostos. E para aumentar os impostos eu vou gerar insatisfação popular. Mas espera aí, a gente tem uma boa notícia no comecinho da próxima aula, antes de falar da Revolução Pernambucana. Segura aí, vamos para a próxima aula, rapidinho.